Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vim falar sobre o eclipse lunar total, ou a lua de sangue, que acontece na madrugada do dia 14 de março, a 24 graus de Virgem. E olhando para o mapa desse primeiro eclipse do ano, e bastante forte, porque é um eclipse total, o que me chama a atenção é que muitos planetas estão junto do Sol nessa oposição, porque só para explicar para vocês, o momento de lua cheia é um aspecto que a gente chama de oposição, onde Sol e Lua estão diametralmente opostos, olhando um para o outro. É o ápice de um ciclo. E nesse eclipse especificamente, nessa lua cheia, a Lua está junto do nó do Sul, que diz respeito ao nosso karma, nosso passado, a bagagem que a gente já traz. E do lado oposto a gente tem o Sol em Peixes, junto do nó do Norte em Peixes, nó do Norte que fala do nosso futuro, do nosso caminho evolutivo, do Dharma, mas eles não estão sozinhos. Eles são acompanhados de Saturno, Netuno, Vênus e Mercúrio. É bastante coisa. O que faz dessa oposição, desses dois campos de força opostos, ainda mais contundente, ainda mais difícil e, por isso, mais transformador. E nesse momento onde a Lua é eclipsada pelo Sol e todos os seus companheiros ali junto dele, principalmente o nó do Norte, a gente está vendo que o passado, que é o nó do Sul, que está junto da Lua, e a Lua que representa nossas memórias, nosso campo emocional, tudo que a gente traz de ancestralidade, de bagagem, de memórias de infância, isso tudo está sendo eclipsado. E eclipsado pela luz da consciência, porque o Sol representa a nossa consciência junto do nó do Norte, que representa o Dharma. Então a gente vê o futuro, a consciência eclipsando as memórias do passado, indicando que é chegado o momento da gente conseguir deixar muitas bagagens para trás, elaborar isso e deixar ir e seguir rumo ao nosso caminho. E olhando um a um os pontos que participam junto desse eclipse com o Sol, a gente tem primeiramente Saturno, que é o planeta que nos pede responsabilidade, maturidade, espírito crítico e análise. A gente analisar mesmo as coisas, até com um certo sangue frio, de não deixar que as emoções nos tomem e a gente não consiga se mover. É hora de chegar e assumir responsabilidade sobre muitas coisas que a gente de repente se colocava como vítimas da situação e conseguir também fazer um pente fino de entender, olha, isso aqui não funciona mais, isso aqui não está dando certo, é preciso que isso seja cortado, que isso seja reduzido. E Saturno lembrando também Peixes, falando desse exame do nosso inconsciente, de todo esse mergulho psíquico. Depois a gente tem Netuno em Peixes, né? A gente está nesse momento muito pisciano, já fiz muito material aqui sobre peixes, necessário, né? E Netuno, junto desse futuro, desse Dharma, que é o nó do Norte, nos pede transcendência, compaixão, perdão. Perdão não quer dizer aceitar o que aconteceu com a gente, no sentido de, tá tudo bem, não aconteceu nada. Não. Perdão é a gente entender que aquilo aconteceu e deixar ir. Não ficar segurando mais algum ressentimento, alguma raiva, mas isso não quer dizer que a gente concorde com o que aconteceu, que a gente esteja passando pano para o que aconteceu. A gente segue o nosso caminho para elaborar nossas coisas sem estar preso àquela pessoa. Então vocês percebem que é um chamado enorme para um grande exame de consciência, um grande trabalho psíquico, um grande trabalho de conexão com o divino e de transcendência. E junto de todos esses pontos em Peixes, a gente ainda tem Vênus, que está retrógrado em Áries, junto de Mercúrio em Áries também. E essa Vênus, que a gente já falou sobre ela nesse momento de retrogradação, nos pede também um grande exame dos nossos afetos, uma revisão das nossas relações, das nossas necessidades afetivas, se a gente realmente construiu relações baseadas numa inteireza ou numa carência, numa fuga de repente. Agora é o grande momento de rever isso e através do entendimento racional, que é Mercúrio, a gente analisar. A análise nesse momento ela é muito importante e como Mercúrio também fala de comunicação, é o momento da gente falar sobre o que a gente sente, ter muitas DRs, da gente dialogar para entender como chegar a novos caminhos. E com essa oposição tão forte que a gente pode imaginar um cabo de guerra, só que nesse cabo de guerra desse eclipse, de um lado a gente tem apenas 2 pessoas puxando e do outro lado a gente tem 6 pessoas puxando. Então se percebe que aí tem uma desigualdade, tem um desequilíbrio, o que causa bastante tensão. Então eu trouxe a sabedoria do querido Dane Rudhyar falando sobre esse aspecto da oposição,
para a gente entender melhor o que esse momento está pedindo da gente. Eu traduzi trechos do livro dele que se chama Planetary Aspects, que é um livro muito bom. Eu não achei tradução para o português, se alguém conhecer pode colocar aqui. E falando sobre oposição, ele diz assim: a consciência, como entendemos hoje no Ocidente, implica e depende da dualidade e da separação, a divisão entre os mundos interior e exterior. Nosso pensamento funciona com base em tais dualidades, o eu e o outro, aqui e lá, e outras categorias como quente e frio, alegria e dor, bom e ruim. Mas, fundamentalmente, se não houvesse um diâmetro simbólico separando o eu do outro, não existiria o eu como um ser pensante e não poderia existir um outro, porque tudo poderia ser um. E o um não pode ter consciência de si mesmo ou de qualquer outra coisa. Portanto, o diâmetro representado pela oposição separa o eu do outro. Apenas quando o eu vê o outro, ele pode se distinguir e se definir. No estágio de desenvolvimento mental representado pela oposição, apenas o mero fato da consciência do eu como sendo separado do outro existe a princípio. O sujeito encara o objeto. Separando eles está uma fina camada de pele ou de órgãos sensoriais. Uma pessoa acorda e vê parede, cama, cadeiras. Ela, nós, não percebe a importância disso e normalmente não questiona o que isso quer dizer ou como isso acontece. Mas ver não é entender, é um pré-requisito para o entendimento. E se o progresso evolutivo for acontecer, ver deve levar a entender. Assim, o diâmetro representado pela oposição divide, mas a separação pode ser absoluta e irreconciliável, ou ela pode ser um ímpeto que nos leva a encontrar um caminho para relacionar de forma significativa duas coisas que parecem estar separadas. Qualquer oposição pode, portanto, ser abordada de duas formas ou dois estágios. Do ponto de vista da diferença irreconciliável que leva ao conflito, ou em termos da separação que existe com o propósito de fornecer uma base para que um novo nível de relação se desenvolva, seja essa relação entre pessoas, entre uma pessoa e a sociedade, entre dois aspectos da personalidade ou duas áreas da vida. Fazendo uma pausa para a gente relacionar com esse eclipse, a gente vê que esse estágio evolutivo da oposição é o momento da gente enxergar essa separação, entender o que fazer com isso. A gente vai pelo caminho do conflito, que de não tem como a gente conciliar o nosso passado, as nossas memórias, a nossa emoção com o nosso futuro evolutivo e a nossa consciência. São duas coisas irreconciliáveis ou não. Se isso é um ponto de partida para a gente conseguir colocar essas coisas em integração de uma outra forma, que é subir um degrau de consciência. Continuando, ele diz: então, no primeiro estágio do desenvolvimento, a qualidade da consciência latente na oposição aumenta os contrastes e as diferenças. No próximo estágio, ela cresce tentando relacionar e integrar as duas metades do campo de experiência simbolicamente divididas pela oposição. Quando o sujeito está frente a frente com o objeto, um não pode ser alterado sem que o outro também não seja. Qualquer mudança de forma de um lado da linha da fronteira necessariamente modifica a forma do espaço do outro lado da linha. Ninguém pode se transformar sem mudar o universo. Isso soa abstrato e metafísico? Não deveria, pois está relacionado com o mais prático dos fatos. Não pode haver mudança no mundo externo e na sociedade a menos que o ser subjetivo do indivíduo seja alterado, para melhor ou para pior. Esse é o desafio da oposição: permitir ver o outro para alterar o ser subjetivo do eu e, portanto, alterar o mundo onde se vive. Essa alteração pode ser progressiva, que vai na direção da evolução universal ou pessoal, ou pode ser regressiva, ou seja, degenerativa. Uma pessoa pode se mover em direção a uma nova experiência ou encontro de uma forma positiva, criativa e aberta, como deixe-me ver o que é isso, incluir na minha experiência e dar um significado, ou uma pessoa pode se recolher de medo, dizendo: eu não quero ver ou lidar com isso.
Vocês conseguem perceber o tamanho do desafio que a gente tem? E lembrando que o impacto de um eclipse no nosso mapa não é apenas no dia dele, é também por 3 meses. Então olhe no seu mapa se tem pontos próximos a 24 graus de Virgem ou 24 graus de Peixes, porque aí você pode relacionar exatamente esses pontos, essas áreas da sua vida ao que a gente está aprendendo aqui. E ele continua dizendo: um processo parecido geralmente acontece na metade da vida, durante os 40 e poucos anos, que é a oposição simbólica da vida humana. Se uma pessoa não consegue encarar o que quer que a esteja confrontando, internamente ou externamente, de uma forma positiva e progressista, e se sentir segura sobre ir em direção à segunda metade da vida, alguma forma de regressão de comportamento ou emocional pode acontecer. Pode ser na forma de um caso amoroso, tipo adolescente, talvez com uma pessoa muito mais jovem, ou a sensação intensa e desproporcional de insatisfação com o seu trabalho, carreira ou muitas áreas da vida. Em qualquer um desses casos, esse comportamento, que é mais apropriado a um estágio inicial do desenvolvimento, revela uma falta de habilidade para avançar às próximas fases da vida. Se esse comportamento regressivo se torna um traço permanente da personalidade, é quase certeza que vão surgir desilusão, frustração e inadaptação. Às vezes, porém, essa regressão pode ser temporária e até terapêutica. Algo que foi perdido pode ser recuperado e o ciclo pode então prosseguir para uma conclusão saudável que não poderia ter sido alcançada antes. E esse trecho especialmente falou muito comigo, que eu estou exatamente nessa fase da vida dos 40 e poucos anos, nesse momento de grande revisão de vida, da gente encarar o que está do outro lado e tentar integrar tudo isso e enxergar sem fugir. E se a gente for olhar os signos que estão se opondo, que são Virgem, onde está a Lua e o nosso passado, e Peixes, onde está Sol, o nosso futuro e todos os outros planetas, a gente vê um chamado muito forte à integração do material, que é Virgem, com o espiritual, que é Peixes. A gente não se direcionar nem só para um lado, nem só de um outro. A gente se lembrar que somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E como a gente concilia tudo isso? Porque é tão difícil. Que tem horas que o lado Peixes fala muito alto, da gente tentar ficar só numa realidade imaterial e etérea, se esquecendo de que a gente tem questões práticas para resolver, questões materiais para lidar, ou então ir muito para o materialismo da Terra de Virgem, da gente ser mais São Tomé, de só acreditar no que a gente vê e esquecer de todo o invisível. Olha que convite forte o universo está fazendo para a gente nesse momento, da gente integrar o visível com o invisível, nosso passado com o nosso futuro, a gente conseguir refazer esse quebra-cabeça que não estava dando muito certo e encaixar as peças de uma outra forma. Eu desejo pra gente que esse período de 3 meses seja um período de grande aprendizado, de muita consciência, entendimento e integração entre os opostos.